Saudações, meus caros. Tudo bem? Eu espero sinceramente que sim, que esteja tudo bem. Dando continuidade então aos nossos conteúdos de filosofia, vamos discutir hoje a terceira escola helenística. Se bem que a gente já precisa, nesse início, começar fazendo uma ressalva. Se nós tivemos, tanto no epicurismo quanto no estoicismo, conteúdos da aula passada, uma fala sobre escolas, porque de fato eram escolas com espaço constituído onde os alunos se encontravam. No caso do ceticismo, não há essa estrutura física, esse lugar onde os sujeitos se encontravam para debater filosofia. Por isso, alguns estudiosos apontam muito mais no sentido de um movimento cético do que necessariamente uma escola cética. No entanto, para além dessa fala, há um outro parêntese que eu preciso acrescentar. Que parêntese é esse? A desconfiança, o ceticismo, ele, para além desse movimento, ele é também uma característica marcante de todo filósofo. O filósofo é um cético. O filósofo é um desconfiado. E se assim não for, deixa eu diminuir essa luz para ver se melhora isso. E se assim não for, há alguma coisa de errado. O filósofo, ele só busca porque tem curiosidade. Então, o ceticismo tanto é um movimento presente dentro da filosofia, como também é uma atitude filosófica, é uma atitude permanente de desconfiança. Tranquilo? Vamos então aos slides para a gente nortear nossas falas e seguir? Vamos lá, vou fechar o webcam aqui, vou para o slide. Ceticismo. Bom, quando a gente pensa no ceticismo, há duas possibilidades interpretativas. Primeiro, é que os estudos mais tradicionais, mais antigos, eles dividiam o ceticismo em apenas três categorias, que era o ceticismo antigo, o ceticismo acadêmico e o novo ceticismo. No entanto, a partir da obra do Victor Brochard, ele acaba dividindo numa outra perspectiva. Ele acaba dividindo o ceticismo em quatro categorias, que são o ceticismo prático, que tem como pensadores Pirro e Timo, o ceticismo dialético, que tem como pensadores Enesideno e Agripa, o ceticismo probabilista da nova academia, que tem como pensadores destacados Acesislau e Carneades, e o ceticismo empírico, que tem Sexto Empírico como pensador destacado. Bom, quando a gente começa a pensar no movimento cético, lá no período antes de Cristo, a gente vem logo a ideia do Pirro. Pirro é, sem sombra de dúvida, o primeiro sujeito a iniciar um movimento cético. Só que esse movimento cético de Pirro, ele não surge do nada. Pirro participa das campanhas macedônicas, das campanhas lideradas por Alexandre o Grande. Em uma dessas incursões, em um desses movimentos pelo Oriente, Pirro mantém contato com um grupo de sábios orientais chamados de gnosofistas. Qual a característica desses gnosofistas? E aí percebam como essas características deles dialogam com as duas escolas anteriores, tanto o epicurismo quanto o estoicismo. Esses homens sábios estão em busca da ausência de angústia, da ausência de incômodo à alma. Estão em busca de paz. Estão em busca do desprendimento, do afastar-se das paixões mundanas. E lá, eles que fazem parte desse movimento gnosofistas, eles vivem uma vida monástica, tentando, a partir dessas reflexões profundas, desse distanciamento do mundo comum, eles tentam alcançar essa ausência de dor, de perturbações, de paixões.
Pirro então mantém contato com esses sábios e começa a refletir sobre suas filosofias, sua teoria, sua forma de vida. E aí Pirro é considerado o primeiro filósofo cético. O que é interessante que Pirro era extremamente pobre, vivia de suas pinturas e, assim como Sócrates na antiguidade clássica, Pirro também não deixou nada escrito. Tudo que se sabe sobre Pirro foi deixado por escrito por Timon, que foi seu aluno, que foi seu discípulo, que foi seu seguidor, numa época em que ainda não havia Instagram, mas era seguidor. Seguidor de ideias, não de futilidades. Bom, então a gente tem esse ceticismo ainda numa perspectiva prática, numa perspectiva de desconfiar das coisas, de desconfiar da realidade, de tentar compreender essas verdades que a realidade nos apresenta, mas ainda cheio de desconfiança. Essa é o ceticismo prático do Pirro. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. Bom, é, o que seria então, dentro dessa lógica prática, uma atitude cética? Primeiro ponto, lá no sétimo ano vocês estudaram ceticismo e dogmatismo, depois voltaram a ver esse conteúdo sobre o embate entre céticos e dogmáticos também no nono ano, de forma um pouco mais aprofundada do que o que viram no sétimo. E aqui agora vocês estão conhecendo os principais pensadores que discutiram o ceticismo, que pensaram o ceticismo e que principalmente colocaram o ceticismo em prática, em ação. Então, uma atitude cética partia do princípio de que é impossível alcançar uma verdade, porque eles não acreditavam nos critérios que eram utilizados para se chegar à ideia de verdade. Eles notaram ainda que os sentidos nos revelam apenas a aparência das coisas, mas não as próprias coisas. Não podemos saber se a sua aparência revela realmente o que as coisas são. Logo, a atitude cética coloca em dúvida toda a possibilidade de dizer o que as coisas realmente são. Caramba, para refletir sobre isso. A gente está falando de séculos, 2, 3 séculos antes de Cristo, ou seja, 2.300, 2.400 anos atrás. E naquele tempo, os homens, esses filósofos céticos, eles estavam colocando em xeque, ou seja, colocando em dúvida, se o que eles captavam através dos 5 sentidos era a verdade ou se esses 5 sentidos não nos oferecia uma amostra do que de fato é a verdade, do que de fato é a realidade. Então, quem nos garante, pensavam os céticos, que o que eu percebo através dos meus 5 sentidos, visão, tato, paladar, olfato, é, audição, de fato é o que as coisas são? Hum? Vocês já pararam para pensar sobre isso? E percebem quanto essas reflexões elas são profundas e atuais? Hoje ainda mais. Por quê? Porque com todo o avanço tecnológico que a gente tem, essa questão sobre o que é real e o que não é se tornou ainda mais parte da nossa vida. Quantas vezes hoje, vou usar o exemplo de uma rede social, você olha para uma foto e já não pode dizer com toda certeza de que o que você vê na foto é de fato a realidade. Não sei se vocês se recordam, mas no universo da fotografia existe um programa chamado Photoshop que nos permite total controle sobre o que fazer numa fotografia. Tirar alguém de uma cena, colocar em outra, acrescentar uma outra pessoa naquela cena, mexer com luz, transformar dia em noite e por aí vai. Sim, mas e o que dizer, por exemplo, do cinema, onde você monta uma vassoura com um fundo verde
e a manipulação de computador transforma aquilo num céu estrelado e a sua vassoura numa, sei lá, num cavalo alado voando pelo céu. O que é realidade? O que é ficção? O que acessamos através da realidade, do que percebemos dessa realidade? O que percebemos de fato é a realidade? Já pararam para pensar? Então, imagina a importância desse pensamento há 2.400 anos atrás. Hum? Eis a questão. Vamos ao próximo tópico. Para tentar pensar de uma forma mais clara, para tentar chegar a possibilidades menos problemáticas, os céticos criaram a possibilidade que eles chamavam de epoqué, ó, ou melhor, epoqué, chamavam de epoqué a ideia de suspender o juízo. Vamos lá. Diante da impossibilidade, mesmo que provisória, de dizer o que as coisas são, o juízo deve ser suspenso, restando ao cético o mundo dos fenômenos tal como ele se manifesta, o mundo da vida comum. Vamos lá. O que é que os céticos estão colocando aqui? Bom, se eu não posso dizer para você com toda a certeza do mundo de que o que você está vendo na realidade é de fato a realidade, o que eu posso fazer? Suspender o juízo. O que seria suspender o juízo? Se distanciar para observar de uma forma mais ampla toda a realidade, mas aceitar sobre esse ponto de vista, sobre essa suspensão do juízo, sobre esse distanciar-se do fato, que as coisas são como são, que eu não posso atestar que o que eu vejo não é a realidade, que eu não posso atestar que o que eu vejo é a realidade. Então eu me distancio, opino, eu não me posiciono sobre, eu apenas testemunho os fatos, os fenômenos naturais, sociais, todos eles. Tá dando para compreender? Então, vai refletindo aí sobre isso. Inclusive, se surgir alguma dúvida nesse ponto ou em algum outro aspecto, anota no seu caderno. Na próxima live, tira dúvidas, eu esclareço se é que vai restar alguma dúvida. Tranquilo? Então, vamos adiante. Bom, sexto empírico, ele vai olhar então toda essa situação. Deixa eu fechar esse WhatsApp. Bom, sexto empírico então vai pegar toda essa situação e ele vai dividir essas correntes filosóficas de acordo com a sua relação com a verdade. E aqui cabe, óbvio, aquela aula que vocês tiveram sobre o dogmatismo e o ceticismo. Por quê? Porque dentro da filosofia, primeiro ponto, essas correntes são extremos, fazem parte de extremos. De um lado, nós temos os dogmáticos, que acreditam que é possível conhecer a verdade e que ela é acessível ao pensamento, ao conhecimento humano. Então, sexto empíricos coloca como uma categoria. Dogmáticos, aqueles que acreditam que a verdade é acessível. Logo abaixo ele coloca os céticos acadêmicos, aqueles que vão completamente desacreditar da verdade. Para estes, a verdade não é alcançável, não está nunca disponível, nunca poderá ser acessada pelo ser humano. E por fim, a terceira categoria que Sexto Empírico coloca é a de os céticos. E esses céticos buscam, os céticos práticos buscam a verdade. Aqui eu cometi um erro de digitação, não se cansam de buscar a verdade, eu botei não se casam de buscar a verdade, é cansam. Eles buscam, não necessariamente acreditam que elas existem.
Então, eles fazem o exercício de desconfiar. Óbvio que esse exercício de desconfiar é por si só uma busca. E aí essa é uma atitude cética diante da possibilidade que os dogmáticos apresentam da verdade existir. Esses céticos vivem a buscar, vivem tentando encontrar provas de que essa verdade existe. Bom, suspender o juízo é poker. O cético adotava uma postura filosófica, a afasia, ou seja, não julgar nem falar sobre a essência ou ser das coisas. Percebam, se eu não posso falar sobre verdades, se eu não posso apontar a existência dessas verdades, então eu não posso julgar e eu também não posso argumentar sobre elas, sobre o ser das coisas. Então eu simplesmente me calo. É uma atitude de afasia. Mas, assim como os epicuristas e os estoicos, os céticos também cultivavam a ataraxia e a apatia. Lembra desses dois conceitos? Ataraxia completa a ausência de perturbação da alma, uma espécie de, se a gente quiser inserir dentro de uma determinada linha de raciocínio, o budismo. A ataraxia dialoga muito com a ideia de nirvana presente no budismo. Seria a ausência de perturbação, uma espécie de iluminação, onde as pessoas parariam de desejar as coisas. E por fim, ali também a apatia, que ali, dentro daquele contexto, seria o controle das paixões, a capacidade de se controlar diante das coisas que, para a maioria das pessoas, são incontroláveis. As paixões, os vícios, as coisas de que gostamos e não conseguimos nos controlar diante delas. Para os céticos, era preciso se controlar, assumir o controle de si, superar as paixões em direção a algo maior do que você, maior do que as próprias paixões. Tá claro? Se não, anota no seu caderno. Fechar a webcam e vamos ao próximo tópico. O que eles alcançariam com isso aqui? A impassibilidade, ou seja, a ausência de desejos, a ausência de sofrimentos causada pelo desejo, pelas paixões. Bom, vocês devem ter percebido que a maior parte do pensamento que nós estudamos, a maior parte na totalidade do pensamento que nós estudamos agora, se referia quase que exclusivamente a povos gregos, ou seja, povos que falavam a língua grega. Então, a partir do momento em que a gente tem lá atrás a expansão do Império Macedônico, a partir do momento que nós assistimos à perda da autonomia das cidades-estados gregas e assiste-se à instalação do Império Macedônico, há um encontro de culturas, que a gente falou lá no início, antes de falar dos epicuristas. Há um encontro de culturas. Há um encontro da cultura do Oriente, do Médio Oriente, com a cultura grega. E é exatamente esse encontro que nós chamamos de helenismo. A gente sabe que depois que o Império Macedônico subjugou a Grécia, pouco tempo depois, ele foi subjugado pelo Império Romano. E aqui a gente chega nas chamadas escolas helenísticas na fase imperial, ou seja, na fase do Império Romano. E aí alguns nomes se destacam dentro dessa fase. A maioria deles de língua latina, ou seja, já estavam inseridos dentro do Império Romano, e dois desses nomes não são de língua latina, ainda falam grego, que é o Enesidemo e o Sexto Empírico. Fora eles, os outros todos são de língua latina: Cícero, Lucrécio, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio. Tranquilo? A gente vai entender um pouquinho de cada um dentro dessa fase imperial. Bom,
Quando a gente pensa em Cícero, Cícero entra para a história como um intelectual. Cícero é famoso por sua capacidade retórica, ou seja, por sua capacidade argumentativa, capacidade de convencimento. Mas Cícero escreveu inúmeras obras que tiveram uma relevância muito grande e tem até hoje. Ele influenciou não apenas a filosofia política, mas também influenciou a ética e as relações entre a filosofia política e a própria ética. Algumas de suas obras são sobre a República, aqui também sobre as leis, uma obra que ele trata sobre a ética, Tusculanas, e da relação entre ética e política, ele escreveu dos deveres. Essa, inclusive, eu tenho aqui. A gente teve que ler uma parte dessa obra durante o curso de formação. Bom, quando a gente pensa em Cícero, a gente pensa sobre essa formação, sobre essas abordagens do pensamento. No entanto, Cícero bebeu de outras fontes. Cícero é considerado um pensador eclético, um pensador que, para além do epicurismo, estudou e estudou outros pensadores gregos, discutiu essas obras desses outros pensadores gregos e também consumia e dialogava a própria cultura da qual ele fazia parte. Por outro lado, Lucrécio ficou mais restrito ao epicurismo. É de Lucrécio uma das menções mais fiéis à ideia do epicurismo. Há quem diga, por exemplo, que Lucrécio foi imensamente além do que os epicuristas foram no âmbito, por exemplo, da física e da própria ética epicurista. Mas suas referências todas estão ali encerradas, de certa forma, na própria escola epicurista. O estoicismo romano. Dos principais pensadores do estoicismo romano estão Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, ou Epiteto. Quando a gente para refletir sobre esses pensadores, primeiro a gente precisa estabelecer uma ponte. E o livro de vocês faz isso de uma forma muito interessante. Ele vai nos colocar o seguinte: pense na filosofia clássica. Me diga que você está em dúvida qual é a filosofia clássica. Óbvio, a gente está falando da antiguidade clássica. Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates era filho de família humilde. O pai de Sócrates era escultor, a mãe de Sócrates era parteira, como vocês bem lembram, eu falei isso na aula sobre Sócrates. Sócrates era um homem sem muitas posses, mas um cidadão ateniense. Vamos lá. Platão era filho de uma das famílias mais ricas de Atenas naquele contexto, quiçá a mais rica. Aristóteles descendia da corte macedônica. Aristóteles nasceu em Estagira, vocês bem lembram, e foi para Atenas estudar na academia de Platão. Mas apesar de não ser considerado um cidadão, porque ele era estrangeiro, ele tinha posses e fez uso dessas posses para se manter, para ter como estudar e sobreviver exclusivamente dessas rendas, dessas posses, para poder se dedicar aos estudos. Lembrando que a gente está falando de uma Atenas escravagista, que vivia a partir da escravidão, do trabalho forçado de outros. Quando a gente pensa nessa estrutura social, é natural que a gente diga, caramba, então os caras todos participavam, de certa forma, de um mesmo círculo social. Estava todo mundo ali inserido, exceto Sócrates, mas que convivia com esse pessoal, inserido ali numa espécie de elite. Quando a gente olha para o estoicismo romano, isso é muito diverso. Não há uma homogeneidade, não há uma categoria onde todos esses pensadores se inserem de forma igual. Não. Há uma variedade muito grande de posição social de cada um desses sujeitos.
Se a gente pegar os três principais pensadores do estoicismo romano, a gente tem Sêneca, que deixou inúmeras obras, obras importantíssimas, e Sêneca era filho de uma família rica, uma família extremamente abastada. A gente tem um outro ponto, Marco Aurélio, as meditações de Marco Aurélio, vale muito a pena ler. Tem alguns textos incríveis sobre ética, sobre moral, sobre valores humanos, essa coisa. Marco Aurélio era o imperador de Roma, galera. Tá para você? Pois é, era um filósofo estoico romano e também era o imperador de Roma. E por fim, mas não menos importante, Epicteto. Epicteto era escravo. E olha que interessante, talvez seja interessante exatamente pela contradição. Epicteto, sendo escravo, abordou, na maior parte de sua obra, um debate profundo sobre a ideia de liberdade. Epicteto nos faz refletir que, mesmo o fato dele estar submetido à condição de escravo, ou seja, de não pertencer a si mesmo, ele defende que a liberdade é uma construção interna. É sentir-se livre antes mesmo de ser livre. Que liberdade é consciência de si. Que liberdade é uma liberdade interior. Quando ele diz que mesmo preso a grilhões, se sentia livre. Livre porque o era aqui. Porque o era aqui, no peito, na mente. E não no mundo que o acorrentava, que o obrigava a se submeter ao que o seu senhor determinasse. Olha que contradição interessantíssima. Um escravo que pensa e escreve sobre a liberdade, um bem que lhe foi retirado, um bem que lhe foi surrupiado. Interessante, né? Pois é, Epicteto. Vamos então aos próximos tópicos? Bom, como eu havia apresentado para vocês, os três, mas olha essa citação de Epicteto. Toda liberdade é liberdade interior. Por isso podemos ser livres mesmo estando aprisionados por grilhões. É isso. Ser livre mesmo aprisionado por grilhões. Bom, no ceticismo da era imperial, a gente tem duas figuras que a gente viu lá atrás, Enesidemo e Sexto Empírico. Eu vou criar aqui um paralelo, apenas para provocar a reflexão de vocês e para vocês terem também a possibilidade de linkar quando estiverem argumentando sobre esses pensadores. Que link seria esse? Pense o seguinte: Enesdemo desenvolveu um método chamado de tropos, cujo objetivo era refutar afirmações consideradas verdadeiras, demonstrando que afirmações contrárias sobre um mesmo assunto são igualmente possíveis, o que impede um pronunciamento favorável para apenas uma das partes. O que é que ele está tentando fazer? Esse método, tropos, ou tropos, como preferirem, se aproxima muito da ideia que vocês já estudaram, que foi a aporia, ou seja, um método utilizado por Zenão, discípulo de Parmênides. Lembram? Quando Zenão pretendia defender seu mestre, seu professor, Parmênides, ele não o fazia defendendo as teorias de Parmênides. Ele usava a aporia, que era a utilização de argumentos que colocava os seus opositores em condições que eles não conseguiriam sair, que eles não conseguiriam resolver. Ao provar que seus opositores estavam equivocados, que eles estavam errados, ele automaticamente provava que a teoria do seu mestre estava correta, porque era o oposto da dos opositores. Enesidemo faz um método muito parecido, só que ele pega
tanto a capacidade de defesa da inexistência da verdade, quanto a capacidade de defesa da existência da verdade. E diz que se eu posso argumentar sobre as duas partes, como é que eu vou ter segurança sobre uma delas? E aí ele automaticamente suspendia o juiz, ele colocava em dúvida tudo, todas essas partes. Só que o método de Enesidemo, ele vai ver só o lado negativo da força, vamos pensar assim. Por que ele vai ver só o lado negativo? Porque ele vai olhar para essa situação e vai ver como responsabilidade apenas negar a existência da verdade. E aí o ceticismo empírico, de Sexto empírico, vai olhar também para o lado positivo dessa situação. E que lado positivo seria esse? O lado de que, para além do negativo, que seria apenas negar a verdade, há também o lado positivo, que seria a observação das experiências vividas, a observação dos fatos que estão se desenrolando na realidade diante de nós. E mesmo que eu não tenha como atestar a verdade desses fatos, eles estão postos para que sejam observados. Interessante, né? O pensamento humano é realmente fascinante. Eu sou suspeito para falar, mas, enfim. Vamos avançar. Tá acabando, gente. Aqui tá bem tranquilo para vocês entenderem. O ideal do sábio. Se você pega a ideia de sábio, deixa eu abrir aqui para a gente conversar, que é tão estranho falar, sentar aqui como se estivesse de fato conversando. Se a gente pegar o grego, a língua grega, vocês se lembram que eu devo ter dito isso para vocês lá no sexto ano. Aí vocês vão, até eu não lembro. Poxa, gente, eu tô mais velho e eu lembro. Então faz uma forcinha aí. Lá no sexto ano, eu me recordo muito bem de ter dito para vocês que sábio, do grego, seria aquele que sabe. E filósofo seria o amigo do saber. Lembro também de ter dito para vocês que o filósofo acredita que o conhecimento nunca está acabado, que sempre há algo que descobrir, que sempre há algo que saber. E por isso ele se aproxima da sabedoria como uma amiga e vai desfrutar com ela essa descoberta que é o conhecimento. Só que quando você pensa nos filósofos clássicos, Platão, Sócrates, Aristóteles, esses homens estão em busca da verdade, do conceito de verdade. Inclusive chegam a apontar a verdade como um bem a ser alcançado. Tranquilo? No entanto, o ideal de sábio que é propagado tanto pelo epicurismo, quanto pelo estoicismo, quanto pelo ceticismo, não é necessariamente o encontro da verdade, não apenas pesquisar, buscar a verdade, mas essa verdade como a própria vida, como a própria busca, como a própria essência de quem nós somos. De não encontrar a verdade como um objeto de estudo, mas viver a verdade no nosso cotidiano, viver a ética no nosso cotidiano, viver os valores humanos dentro da nossa realidade do fazer diário. Por isso, o papel do sábio acaba sendo deslocado não para aquele que sabe, mas para aquele que vive de forma coerente com o que sabe. Pode parecer difícil compreender sobre esse ponto de vista. Então eu vou simplificar com um exemplo muito fácil que vocês vão matar de cara. Depois me agradeçam. Imagina o seguinte: vamos supor numa sociedade que não existe, né? É um absurdo tão grande que essa sociedade não existe, que o mundo dessa realidade que não existe está passando por uma pandemia. E nesse cenário de pandemia, as autoridades
principalmente as autoridades policiais ou guardas que fazem as vigilâncias dos espaços urbanos, eles recebem, através de um decreto municipal, a responsabilidade de multar pessoas que não estejam de máscara. Por quê? Porque já se provou que a máscara diminui em mais de um terço, ou desculpa, mais de 3 vezes a possibilidade de contágio. Então, nessa sociedade que não existe, vamos dizer que um guarda municipal aborda uma autoridade pública, um juiz superior, um desembargador e pede que ele coloque a máscara. Pede, não obriga. Pede que ele ponha a máscara. Caramba! Se a gente seguir à risca o que esse ideal do sábio está nos colocando, esse cara conhece a lei, esse sujeito é um homem da lei, ele trabalha com a lei, e a função dele é a aplicação da lei. Então, ele, sabendo da importância da lei para a harmonia na sociedade, deveria ser um dos maiores defensores da lei. No entanto, traindo essa visão estoica, epicurista, ascética, ele faz o uso dessa lei que ele conhece e da posição social na qual ele está para não se submeter à lei. É isso que os sábios, o ideal de sábio está nos colocando, que aquele que conhece a lei tem uma obrigação maior de viver de acordo com ela do que aquele que desconhece a lei. Como é que eu posso dizer para vocês, estudem, se eu não estudar? Não vai ser a minha fala de dizer estudem que fará vocês estudar. É a minha prática. Se eu digo para vocês leiam, é só uma fala de um professor. Mas se eu leio e através da minha leitura eu estou mostrando para vocês que ler é bom, e você vai desenvolver argumentos e raciocínios muito além do que as pessoas que não leem não conseguem. Eu estou provando para vocês e vivendo de acordo com as coisas que eu acredito. Eu estou sendo coerente com a minha sabedoria. Então é esse o ponto. Tá claro? Lembrando, se ficar alguma dúvida, não esquece de anotar no seu caderno. Eu vou tirar a dúvida assim que a gente se encontrar na live. Tranquilo? Vamos então aos próximos tópicos. Está finalizando já. Então, só para sintetizar, a busca pela verdade continua sendo um objetivo, mas mais importante do que encontrá-la é ser coerente com ela. Exatamente o que eu expliquei agora na figura do desembargador. O filósofo passou a ser identificado como o sábio, cujo modo de vida devia representar seu saber. Então, não adianta só saber, é preciso saber e colocar em prática o que se sabe. O sábio devia ter o comando de si e assumir uma postura de indiferença em relação às coisas externas. Ou seja, se eu me conheço, se eu me domino, eu faço as minhas próprias escolhas e vivo de acordo com elas. Tranquilo? Então vamos para o último slide. Novos caminhos para a felicidade. Bom, a felicidade deixou de ser relacionada à vida política e podia ser alcançada mesmo sem a participação nas decisões da cidade. A felicidade é aqui na terra e não no paraíso. Prazer e dor. Aproximação e fuga. Vou explicar para vocês cada um desses detalhes. Primeiro ponto, vocês precisam se lembrar de uma coisa que eu falei lá no início, mas eu vou recordar agora apenas para ficar gravado na sua memória. Que coisa é essa? Quando eu comecei a falar sobre as escolas helenísticas, uma das primeiras falas foi de dizer que com a perda da independência, da autonomia das cidades-estados gregas, a felicidade agora já não era pensada sob o ponto de vista da polis, ou seja, da cidade-estado, mas do ponto de vista individual. Quando a gente pensa
ética em Aristóteles, a gente pensa ética como um conceito de busca individual da felicidade, desde que a busca da sua felicidade não afete a busca de outros indivíduos. Aristóteles, que pensou a ética como uma busca individual pela felicidade, pensou a política como uma busca coletiva dessa mesma felicidade. Ou seja, ele está pensando o espaço social da polis. No entanto, com os estoicos, bem como com os epicuristas, bem como com os céticos, a busca por essa felicidade agora se tornava mais do que nunca do indivíduo. Tá claro? Espero que sim. Então, deixa eu ver a outra. Como não havia garantia de que exista de fato um paraíso, nesse caso Roma, os Campos Elíseos, os céticos principalmente defendiam a felicidade aqui, agora, nesse plano. É para viver? Viva aqui, viva hoje. Não espere que exista um paraíso onde você irá aproveitar dessa felicidade na eternidade. Não, viva agora, exatamente agora. Essa era a proposta dos céticos. Tá claro? E por fim, a vida é um misto de felicidade, representada pelo prazer, e dor, representada pelas angústias. Cabia aos seres humanos escolher se aproximar do prazer, sempre, e fugir da dor. E aí? Você, o que escolhe? Vai adotar esse modo de vida próximo dos epicuristas, próximo dos estoicos, próximo dos céticos? Hã? Questão difícil, né? Essa é a aula de hoje. Então eu vou ficando por aqui. Eu vou disponibilizar a aula na sala para que vocês aproveitem bastante. Depois dá uma lida no conteúdo. Se tiver alguma dúvida, anota. Mas principalmente vai lá, dá uma estudada novamente. Sem estudar, você não vai aprender muita coisa. Não são só as aulas facilitam a compreensão do conteúdo por causa dos exemplos. Mas você precisa construir seu próprio caminho. Você precisa ler, você precisa pensar, precisa viver com sua própria ação. No mais, até breve, galera. Um forte abraço e tchau, tchau.